Queridos, muito obrigado pela honra de estar aqui, podendo falar ou ministrar, né? E o tema da nossa mensagem de hoje é saúde para cumprir o propósito. Vou falar sobre saúde, sim, mas tenha esse objetivo. Você precisa ter saúde porque Deus te criou com um propósito, com algo específico, que só você, da sua maneira, com a sua personalidade, vai desenvolver. Existem pessoas que somente a tua vida vai alcançar, de acordo com aquilo que Deus te chamou. Então, por que é necessário a gente ter saúde? Para correr a nossa carreira. Justamente por isso. Então, infelizmente, muitos irmãos, muitos ministros, pastores, mestres, evangelistas, têm partido antes do tempo. Ou não estão tendo a energia suficiente para fazer aquilo que Deus os chamou. E todos nós somos ministros também. Ministros da reconciliação com Cristo. Todos nós temos essa função, além desse chamado específico que Deus nos deu para desenvolver em alguma área. Pode ser na área da educação, pode ser na política, pode ser, você pode ser um grande empresário, você pode ser um pastor, você pode ser um evangelista. Deus te chamou para algo específico, tá? E tem um tema específico que está aí dentro. Então, eu estou fazendo essa introdução para que vocês busquem de Deus. Talvez vocês nunca escutaram isso, de buscar de Deus aquilo que Deus te criou para ser. Um tema, um propósito. E Deus vai te falar, Ele vai te trazer isso, porque é importante você saber a direção. Se você não tiver direção, qualquer caminho vai ser caminho, que a gente não vai chegar em lugar algum. Então Deus tem algo específico, assim como hoje, eu e minha esposa estamos aqui, cumprindo esse propósito. Nosso, como casal, como filho dele, não como médico. Isso é só um título. Mas como cristão, como filho de Deus, honrando esse chamado que Ele tem nos dado. Então, não sei se vai... Pode passar? Pode passar? Então, brevemente, só um pouco do meu histórico. Eu sou médico, então, formado pela Universidade Federal do Rio Grande. O que eu amo fazer, amo atuar, é na medicina ortomolecular, ou medicina funcional, ou integrativa. Tem vários nomes para a mesma área. Que é aquela área da medicina que era antigamente, né? Que os médicos tratavam os pacientes com o quê? Com quiropraxia, com fitoterapia, com terapias alternativas, que a gente diz hoje, era o que começou, né? Que Deus inspirou homens a tratar as doenças. Não só tratar, manter a saúde. Então esse é o foco desse tipo de medicina, manter a nossa saúde através de equilíbrio na parte alimentar, né, na parte de atividade física. Então são várias áreas, suplementações. Então a gente, em primeiro lugar, tirar aquilo que prejudica, né, do corpo. Isso é o mais importante. Queridos, a gente foi ensinado muita coisa errada, em várias áreas. E é por isso que a palavra diz que nós devemos renovar a nossa mente, né, para desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, na área da saúde, nós também fomos ensinados muitas coisas erradas, tanto pelos nossos pais, quanto pelos profissionais de saúde, que infelizmente, eu costumo dizer que os profissionais de saúde são muito mais profissionais da doença, porque a gente aprende só a tratar de doença. A gente não é ensinado a melhorar a saúde, a cuidar da saúde, a proporcionar saúde. Então, isso que me atraiu nessa área, e faz, creio que mais de 10 anos, ou cerca de 10 a 15 anos, que eu estudo muito essa área, dia a dia, tá? E também atuo nessa área, eu vou comentar um pouco mais adiante. Na maior parte do tempo, eu atuo como médico de família na cidade de Encruzilhada do Sul. Eu tenho um contrato com a prefeitura, muito bom, por sinal. Eu creio que Deus
nos levou como missionários para aquela cidade. Nós não nascemos lá. Nós nascemos em Pelotas, na cidade de Pelotas. A Renata é minha esposa. Nós temos uma filha, Giovana, que tem 5 anos. E faz cerca de 5 anos que nós estamos lá, né? Eu atuando como médico de família. Eu atendo todo o pessoal do interior da cidade. Então, a minha família é do interior também. Interior ali próximo de Turuçu. Então, eu tenho uma descendência alemã, então é todo mundo daquela região ali. Depois migraram para Pelotas. Também tem a formação de médico do trabalho. Atuo também em algumas empresas ali na região de Encruzilhada do Sul. É uma terra que está crescendo muito na parte de oliveiras, na parte de vinhos. Então é um clima muito favorável para olivas e também para oliveiras. E também tem pós-graduação em ultrassonografia. Nós somos proprietários do Método Supera. E também sou criador do programa Homens Fortes. O que seria esse programa, né? É um acompanhamento médico focado em saúde masculina. Por que eu desenvolvi esse projeto, esse negócio? Foi uma visão que Deus me deu. Não sei se eu cheguei a comentar com o senhor sobre isso. Buscando algum tipo de acompanhamento médico, Deus me deu a visão do reino, da igreja. Deus me deu a visão da família e Deus me deu a visão do homem. Por quê? Se o homem está fraco, em todos os sentidos, mentalmente, fisicamente, a família vai estar fraca e todas as consequências disso. A igreja vai estar fraca, a nossa nação como país também vai estar fraco e o reino de Deus também. Então Deus me deu essa visão de cuidar do homem, tornar o homem forte, para que a igreja do Senhor seja fortalecida. E eu creio que isso está acontecendo já. Então, graças a Deus, nós já estamos com mais de 1.200 homens de todo o Brasil nesse acompanhamento. E muitos pastores, muitos mestres, evangelistas, enfim, vários ministros do Evangelho, que é essa visão que Deus me deu também de cuidar dos ministros. Então, a gente tem isso como propósito também. Então é um negócio que está crescendo muito e eu creio que daqui a um pouco mais eu vou ficar somente nesse negócio ali para desenvolver, focado em saúde do homem. Lógico, nesse acompanhamento, muitas vezes os homens perguntam: doutor, eu estou me sentindo tão bem, eu estou com muito mais disposição, muito mais energia, enfim, em todos os aspectos. Os testemunhos são variados, são diversos, né? E de benefícios em várias áreas, seja na parte sexual, seja na parte do negócio que o homem tem. Muitas vezes o cara ele está já desmotivado para desenvolver o seu negócio, a sua atividade, retoma essa motivação para fazer crescer o seu negócio, por exemplo. E saúde nem se fala. Então eu consigo dia a dia acompanhar esse homem, dar orientações, mandar receitas, tudo online. Então isso é uma novidade. A gente tem a ideia de que médico é só a gente vai na consulta, aí fica ali 5, 10 minutos e tchau, acabou. Se a gente tem alguma dúvida, vai ficar com dúvida. Então essa é a vantagem desse tipo de acompanhamento. Então a minha ideia era fazer algo bem acessível financeiramente, que muitos homens pudessem pagar esse acompanhamento e tivessem todo esse suporte que eu dou no dia a dia. Também sou graduado em enfermagem, minha primeira graduação, e fui bombeiro militar por 10 anos, tá? Aqui na cidade de Pelotas. Pode passar. Então, deixa eu só pegar o tempo aqui. Certo. Então, a primeira coisa que nós devemos saber é qual o padrão de saúde, né, que a ciência nos traz. É o que a Organização Mundial da Saúde fala. Então, as pessoas têm a ideia de que ter saúde é só não ter doença. Se eu perguntar para todos aqui, eu tenho saúde. Mas não é isso. Não é isso. Ter saúde é você ter um total bem-estar físico, mental, social e espiritual. Nós sabemos como cristãos que nós somos um espírito, temos uma alma e o espírito e a alma habitam no nosso corpo, né? Mas também temos a questão social. Isso é uma área importantíssima, que é, por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui. Estamos nos socializando, convivendo
conversando. Isso é extremamente importante para ter saúde. Então, a pessoa tem que estar minimamente desenvolvendo cada área dessas. A pessoa que não está bem fisicamente, ela não tem saúde. Falta de energia, às vezes não tem uma disposição para fazer o seu trabalho, muito cansaço, ou tem alguma doença específica, algum diagnóstico, não tem saúde física. Mentalmente, a pessoa está desanimada, está depressiva, está ansiosa, mesmo que tenha um físico adequado, não está saudável. A pessoa que não socializa, não convive com outras pessoas, também não tem saúde. E a saúde espiritual, né? Nós sabemos que isso é a nossa base, é a nossa essência, é isso que é a nossa prioridade. Mas mesmo as pessoas que não são cristãos, que desenvolvem a sua espiritualidade, elas têm mais saúde de uma pessoa que não desenvolve nenhum tipo de espiritualidade. Isso é fato, isso é ciência, tá? Pode passar. Então eu vou perguntar para vocês. Vocês acham que são saudáveis? Quem é que acha que é saudável aqui? Levanta a mão. Quem acha que é saudável? A maioria acha que não é. A maioria acha que não é. Perfeito. E aí eu já dei a introdução de o porquê é necessário ter saúde, né? Então a maioria acha que não é. Vamos lá, eu vou chegar lá. Nós precisamos ter saúde para cumprir o nosso chamado, nosso propósito, tá? Pode passar? Eu vou falar um pouquinho sobre propósito. Eu já tinha comentado com vocês do nosso propósito específico. Então Deus te criou com um propósito. Esse propósito tem a ver com a tua identidade, com a tua característica, com aquilo que Deus te criou, quem você é, tá? Então eu trouxe o exemplo do nosso propósito de vida. E Deus vai te dar uma frase, Ele vai te dar um tema, Ele vai te dar algo específico. Então qual é o nosso? O nosso propósito é ser capaz de auxiliar na promoção de uma vida equilibrada no espírito, alma e corpo daqueles que assim desejarem. Todos que desejarem. A gente tem que estar apto, capaz de auxiliar a pessoa a desenvolver ou habilidades espirituais, ou habilidades na alma, ou no corpo. E se vocês repararem ali com o que a gente está fazendo, a gente está se movendo, é em cima deste propósito. E vai frutificar. Se é Deus que te criou com esse propósito, vai ter frutos. Então o teu propósito ele vai estar relacionado com uma função de fazer você crescer. Então enquanto a gente está estudando, está se capacitando, está auxiliando pessoas, nós estamos crescendo no nosso caráter, crescendo espiritualmente. E, logicamente, nosso propósito tem a ver com contribuir. Então, de alguma forma, você vai contribuir. Seja sendo um engenheiro, sendo um advogado, seja um trabalhador de uma empresa. Aonde você estiver, você vai estar contribuindo e crescendo. Tá? E o que seria a missão? Né? O que seria a nossa missão? É algo que tem a ver com como, onde, quando. Por exemplo, hoje aqui. Nosso propósito é o mesmo. Aqui, qualquer cidade do mundo, em qualquer tempo, isso é a nossa missão. Então nós estamos hoje aqui cumprindo uma missão, né? E essa missão tem a ver com o nosso propósito. Pode passar. Então vamos lá. Quem é que falou que não é saudável, né? É isso que eu digo, pastor. Então, esse é o exemplo de que as pessoas estão na igreja e muitas vezes não têm capacidade de compreender as coisas, de entender. Lógico, eu fiz uma pegadinha, vamos dizer assim, né? O que a palavra diz sobre saúde? Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós vamos ser curados? Nós vamos ter saúde algum dia? Não. A nossa realidade espiritual, conquistada por Cristo na cruz, é que nós somos saudáveis. Então quem é que é saudável aqui? Entenderam? Todos nós temos saúde. Saúde divina, saúde de Deus. Isso que a palavra nos promete. Agora, qual a questão? Pode passar? A questão é essa.
É se você está saudável. Então, eu já sei a resposta. Foi a primeira pergunta, a primeira resposta de vocês. Então, a maioria, infelizmente, não está saudável. A gente vai chegar lá. Pode passar? Por que a maioria falou isso? Muitas vezes é por crenças. Então, eu trouxe aqui brevemente somente esse slide sobre crença, que é algo extremamente importante. Então, muitas vezes, a pessoa tem a crença de que ela realmente não é saudável. Ela tem a crença de que a doença ou a saúde é uma questão de loteria. Infelizmente, a maioria das pessoas pensa dessa forma. E essa crença de que... eu vou dar um exemplo. O meu tio lá, meu vozinho, morreu com 110 anos. Fumava, bebia, tomava cachaça todo dia. Morreu com 110 anos. Olha que maravilha. Não precisa se cuidar. Não precisa fazer nada. Então, esse é o exemplo que as pessoas trazem para justificar o quê? Saúde é loteria. Eu posso ter saúde, vamos torcer. Vamos torcer. Ou outro exemplo. Uma menina jovem estava treinando na academia, se cuidava, se alimentava bem, morreu. Quer dizer, a gente não imagina, ela estava se cuidando, morreu. Então, essas são as narrativas que nos fazem criar crenças, e essas crenças vão motivar ações, atitudes. Como é que geram as nossas crenças, Geralmente é através de um sentimento. E em que momento das nossas vidas? Lá na infância. Eu trouxe um exemplo de crença, mas tem diversos tipos de crenças que a gente adquire na infância, por volta até dos 7 anos de idade. Então, por exemplo, você fez uma coisa errada. E aí, muitos de nós passaram por isso, inclusive eu. Mas tu é burro, tu não faz nada direito. Tu não vai ser nada na vida. Essa situação, um erro que você cometeu quando era criança, gera um sentimento. Que sentimento é que a gente tem de ouvir uma coisa dessa? Péssimo, sentimento horrível. E esse sentimento gera um significado. A criança escuta, tu é burro, tu não sabe nada, não faz nada direito. Qual o significado? Eu não sou capaz. Eu não sou amado. Eu sou fraco. Eu sou burro. E esse significado gera uma memória. E dependendo da intensidade dessa situação que aconteceu lá na tua infância, ou da frequência, se você escutava todo dia, tu é burro, tu é burro, tu é burro, vai gerar uma crença de que você é burro. Então você vai começar a estudar, não vai conseguir. Aí eles vão te dizer que você tem TDAH. Aí você vai começar um negócio, não tem coragem, acha que não é capaz. No seu trabalho você não faz as coisas direito porque acha que não é capaz. Ou começa e daqui a pouco a tua crença te leva para aquilo que realmente você está dentro. Então, essas crenças, elas estão em 3 áreas. Na tua identidade de quem você é. Então, se eu perguntar para vocês sobre saúde, por exemplo, você é saudável? Você é saudável. Então, essa é a crença correta. Capacidade. Então, tudo aquilo que você pode. E merecimento, tudo aquilo que você tem. Então, essas crenças estão lá. E qual é a questão nossa, como cristãos? A gente tem a palavra. A gente tem o Espírito Santo para nos ajudar. A quê? Como diz a palavra lá em Romanos 12, renovar a nossa mente, renovar essas crenças erradas. Por quê? Uma crença errada colocada em prática não vai dar certo. O resultado não vai ser bom. Então, renovando essa crença, colocando da maneira correta aquilo que Deus fala sobre ti. Na palavra tem sobre quem você é, sobre aquilo que você pode, sobre aquilo que você tem. Então, essa é a função da palavra, nos instruir, nos levar ao conhecimento para que a gente possa renovar a mente, e essa é uma função nossa. Não tem nada de espiritual nisso, não é Deus que vai fazer, nós precisamos renovar, logicamente com a ajuda da palavra. Nós já temos a palavra. Cristo já conquistou toda essa realidade espiritual para nós, na cruz.
Nós temos hoje a ajuda do Espírito Santo. Então, a gente não tem desculpa, a gente não tem as ferramentas certas, a gente não tem o conhecimento certo. E muitas vezes a gente tem preconceito. Por exemplo, quando eu falo sobre crença, mas isso é coisa de coach. Qual o problema? Qual o fruto? A árvore se conhece pelos frutos. Se der resultado, se você conseguir renovar sua mente de maneira mais fácil, por que não fazer um treinamento de um coach, por exemplo? Não vejo problema algum. Se é algo que te aproximar de Deus, é algo que te aproximar do que Deus te chamou, sem problema. Pode passar. Agora uma questão importante. Será que é a vontade de Deus que cuidemos de nossos corpos? O que a palavra de Deus fala sobre isso? Né? Será que Deus se interessa por isso? Será que realmente é importante? Pode passar. O que a palavra diz? E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, isso é uma ordenança. Espírito, alma e corpo. E hoje vocês já entendem o porquê da gente desenvolver. O que é a nossa alma? É o nosso intelecto, é a nossa memória, nosso raciocínio, é a parte da mente. E o nosso corpo é algo que a gente precisa desenvolver, porque nós precisamos cumprir aquilo que Deus nos chamou e cumprir a nossa carreira, né? Pode passar? O que mais que diz lá em 3 João 1:2? Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então, se você está renovando a sua mente com a palavra, nós temos espiritualmente a mente de Cristo. Nós temos. Nós precisamos entrar nessa realidade. E a saúde, ela está disponível para todos nós. Pode passar? Outra questão. Existe algum argumento bíblico que justifique que a doença é resultado de minhas ações ou omissões? Então vem dentro daquela questão que eu coloquei. Infelizmente, a maioria das pessoas, ensinadas pelos profissionais de saúde, que a doença é uma loteria, a gente tem que torcer para não adoecer. Afinal de contas, não tem a ver com o que eu posso fazer ou deixar de fazer. Mas vamos ver o que a palavra nos diz. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então, essa ideia de achar que eu vou semear não cuidado da minha saúde, eu vou colher saúde, isso a gente está zombando de Deus. Então a realidade é o quê? Se eu não cuidar da minha saúde, e aí muitos devem estar pensando assim, mas eu já cuido. Querido, a palavra de Deus é a verdade, ela é infalível, ela é perfeita. Porém, em algumas áreas, nós temos verdades. Então, na área da saúde, vou dar o exemplo da área da saúde, nós temos aquilo que é o melhor até o momento. Então, nós temos o que é o melhor para a gente orientar em relação à alimentação. Nós temos aquilo que é o melhor para orientar em relação à atividade física. Nós temos aquilo que é o melhor para orientar em termos de suplementações, em termos de hábitos. Então, a gente tem isso da parte de Deus. Lógico que a palavra de Deus também fala sobre saúde, é o que eu estou trazendo aqui. Mas lógico, ela fala de maneira geral e com princípios espirituais, para fazer com que a gente tome consciência da importância de se cuidar. Mas existem os profissionais que deveriam estar capacitados para orientar em cada área. Então, se a gente semear cuidado com a saúde, melhorar a alimentação, fazer uma atividade física, suplementação adequada, fazer um acompanhamento médico adequado, nós vamos colher saúde. E é aí que entra a nossa parte, porque a parte de Deus já está feita. Então Cristo, como eu já li, morreu, se sacrificou, levou todas as nossas dores, todas as enfermidades. Então isso está disponível para todos. Mas por que eu não tenho isso? Porque está faltando a nossa parte. Então é isso que hoje, se você
Eu creio que o Espírito Santo vai convencer a cada um. Tomar consciência disso, de que você precisa, a partir de hoje, cuidar da sua saúde da maneira adequada, você vai colher os frutos de saúde. Pode passar. O que mais a palavra fala? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo. Então eu te pergunto, aquilo que você está comendo, está bebendo, está sendo para a glória de Deus? E eu não quero gerar condenação para vocês, mas uma coisa que a gente sempre costuma fazer, a gente tenta fazer tudo da melhor forma. Somos perfeitos? Não. Agora, o que dá resultado para tudo na vida é o que a gente faz na maior parte do tempo. Então, se você fizer na maior parte da sua semana aquilo que é adequado para o seu corpo, para a sua saúde, isso vai dar resultado. Porque muitas vezes eu oriento o paciente sobre a alimentação, né, sobre alguns hábitos, e aí o paciente se assusta. Mas o que eu vou comer? Essa é a principal pergunta que eu escuto. O que eu vou comer? Não sobrou nada. É que não é isso, que a gente foi ensinado errado. Então as pessoas acham que tem que comer aquilo todo dia. Porque todo mundo come. Então, tudo que a gente tem que ter essa consciência. Aquilo que eu estou comendo é para a glória de Deus? Aquilo que eu estou fazendo é para a glória de Deus? O meu trabalho, eu estou glorificando a Deus no meu trabalho? Eu estou glorificando a Deus nas minhas atitudes? Na maneira que eu penso, na maneira que eu ajo, na maneira que eu falo? E a palavra é explícita, isso não é por acaso. O que está escrito na palavra não é por acaso. Isso é importante para Deus. É por isso que está na palavra, é por isso que Deus está trazendo homens e pastores a trazer isso para a igreja. Pode passar? Mas não é injustiça de Deus eu adoecer por não saber como cuidar da saúde e como prevenir as doenças? Então muitas vezes as pessoas pensam assim: Deus não está sendo injusto, né? Porque eu não sabia como cuidar. Né? Vocês já entenderam que muitas vezes a gente não sabe como fazer. E aí eu estou doente. E muitas vezes a pessoa que está doente se afasta da igreja. Mas não... Estou na igreja, estou doente, recebo oração, não sou curado. E as pessoas creem que Deus está sendo injusto. Por quê? Por falta de conhecimento da palavra, de crer naquilo, às vezes até de compreender, como eu comecei, entender, e crer no que a palavra diz. Pode passar? Então o que a palavra de Deus fala sobre isso? O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Isso vale para todas as áreas. Só que, queridos, a maioria das áreas a gente tem segunda chance, vamos dizer assim. Ou a consequência não é tão ruim. Mas na saúde, muitas vezes, não dá tempo. Dependendo da doença que a pessoa desenvolver, não dá tempo. Então, é aquilo que eu falei, a gente precisa do conhecimento certo sobre como cuidar da saúde, como cuidar do corpo, como cuidar da mente, para não ser destruído, para não colher os danos daquilo que a gente não tem conhecimento. Então, infelizmente, o conhecimento está disponível, então não é injustiça de Deus. Deus já deu a sua palavra, nós temos o seu Espírito, o Espírito Santo, para nos auxiliar, para nos ajudar. E nós temos os nossos pastores, nossos ministros e também os profissionais para nos auxiliar. Então, o conhecimento está disponível. Pode passar? Só que o que é necessário? Como eu comentei, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, muitos pacientes chegam para mim: doutor, eu faço tudo certo. Eu cuido da minha alimentação, eu faço atividade física, eu tomo suplemento. Aí eu começo a questionar: tá, mas como é que é a tua alimentação? Não, eu fui na nutricionista, é uma dieta equilibrada. Eu como arroz e feijão, carne,
eu como massa com frango, eu como, sei lá, eu como sanduíche natural, com pão integral. Queridos, é um conhecimento errado. É um conhecimento que traz dano. É isso que eu digo. Muitos de vocês, de repente, tinham essa ideia. Não, tem que comer de tudo, mas comer pouco. Não. A alimentação, a gente tem que buscar o que Deus nos criou para ingerir. Existe algo mais próximo, hoje, daquilo que Deus nos criou para ingerir, para dar energia para o nosso corpo, para dar saúde, proporcionar nutrientes que as nossas células precisam para trabalhar, para se desenvolver. Só que, infelizmente, como a gente foi ensinado errado, imagine, ao longo dos anos, né, a gente ingerindo várias coisas ali que prejudicam, que causam inflamação, que prejudicam o nosso intestino, que nos tiram nutrientes necessários. Isso é a base do adoecimento. Então, vocês já devem ter ouvido que a saúde e a doença está pelo que passa pela nossa boca. Então aí, a pessoa que achava que fazia algo certo, não estava correto. Vocês entendem? É triste isso, porque muitas vezes a pessoa foi enganada. E está, infelizmente, colhendo os frutos. Então, vocês estão começando a entender a importância de Deus trazer homens e profissionais para falar sobre isso. Despertar a igreja sobre isso. Aí sobre, por exemplo, atividade física. Aí às vezes o paciente fala, doutor, eu corro 1 hora por dia. E o cara acha que é uma coisa extremamente saudável, não é? Ah, mas como assim correr não é? Correr 1 hora não é saudável. A pessoa vai adoecer, vai sobrecarregar as articulações, vai aumentar o cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, aquela pessoa vai adoecer em algum momento. Ela vai perder muita massa muscular, porque músculo é a nossa reserva de saúde. É a nossa reserva de independência. O que acontece? O músculo ele tem que ser construído, porque a tendência ao longo do tempo é a gente perder massa muscular. A gente chama de sarcopenia. E se a pessoa não treinar o seu corpo, principalmente com musculação, então aí, infelizmente, muitas pessoas não gostam de fazer musculação, mas musculação é a atividade necessária para a gente desenvolver os músculos. Não é para ficar bonito, não é para ter estética, é a maneira que a gente tem de construir. Porque o mais fácil, o mais simples é perder massa muscular. Você teve uma gripe, teve alguma coisa aguda, perde muita massa muscular. Por que perde? Porque é a nossa reserva de saúde. E ao longo dos anos, a gente vai perdendo cada vez mais acelerado. Por quê? Porque músculo é o quê? É proteína. Infelizmente, muitas pessoas têm medo de ingerir proteína, porque foi ensinado que comer muita carne faz mal, né? que não pode ingerir muita carne vermelha. Então, muitas informações equivocadas. Então, carne vermelha, inclusive, eu não vou entrar muito nesse detalhe. Eu falei na Igreja Place, em Pelotas, muito sobre a questão específica do que eu estou fazendo um paralelo aqui. O que Deus me chamou hoje, que Deus colocou no meu coração, é para trazer a palavra. Mas eu estou dando esse parênteses aqui para deixar uma certa curiosidade. Depois, quem quiser, pode me buscar ali no Instagram, pode me mandar mensagem. Se precisar de algum material, doutor, eu fiquei com dúvida. Me manda, eu vou com o maior prazer ajudar em questões específicas para auxiliar nesse processo. Tá? Pode passar? Então, qual é o padrão de saúde que Deus tem para as nossas vidas? Qual o padrão de saúde bíblico? Pode passar? Eu trouxe aqui 2 imagens só para fazer um contraste, vamos dizer assim, né? Não se impressionem com a primeira nem com a segunda. É só para fazer um contraste. Aí eu pergunto para vocês, eu acabei de falar sobre músculo, né? Que é a nossa reserva de energia, que nos proporciona saúde, melhora a imunidade, quando você treina, faz musculação, tem que ingerir mais proteína. A questão hormonal é importante. Então, hormônio é aquilo que sinaliza, né? É produzido por uma glândula, vai para a corrente sanguínea, se encaixa num receptor da célula do corpo e desencadeia uma função. Isso se chama hormônio. Por exemplo, no caso do homem, o principal hormônio é a testosterona. Muitos já devem ter ouvido falar. Ah, mas isso aí é bomba. Não. É isso que te fizeram
entender. É isso que te fizeram acreditar, que o testosterona é bomba. Na realidade, é o principal hormônio do homem. É aquilo que Deus colocou dentro do homem para ter as características do homem. De enfrentar, de ser provedor, de proteger a família, de ter autoestima, de ter vigor físico, de proporcionar crescimento muscular adequado. Isso Deus colocou dentro de cada homem e também da mulher. Só que no caso do homem, é 10 vezes maior a concentração desse hormônio do que na mulher. Na mulher ele tem algumas funções, mas no homem ele tem essas e outras, várias outras funções. Então o padrão bíblico não é esse aqui. Cristo não era assim. É só a gente pegar pela palavra. Cristo ele caminhava, ele se locomovia, ele estava sempre em atividade, ele era marceneiro, ele era trabalhador braçal. Então ele tinha muito mais músculo do que esse primeiro aqui, com certeza. Quando, durante todo o percurso ali que Cristo se locomoveu com a cruz, que era maior do que ele por sinal, extremamente pesado, vocês acham que esse aqui conseguia carregar? E queridos, Cristo ali era homem, não tinha anjos ajudando, ele era homem. Por quê? Ele morreu, ele se sacrificou à morte que era nossa, como homem. Então ali, Cristo era homem, e ele conseguiu carregar a cruz. E quando crucificado, os estudiosos contam que ele poderia ter morrido muito rápido, extremamente rápido. Por quê? Quando você fica nessa posição de cruz, o seu diafragma fica comprimido. E aí você tem que fazer uma força descomunal para conseguir respirar. E a história conta, a própria palavra, que Cristo não morreu instantaneamente. Ele não foi crucificado e morreu. Foi depois de um tempo. Então esse tempo demonstra a força extrema que ele tinha como homem. Pode passar. E o que diz a palavra? E em robusta velhice entrarás para a sepultura, como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. Essa que é a promessa de Deus. A tua carreira não vai ser abreviada. Aquilo que Deus te chamou, aquelas pessoas que estão esperando até você colocar em prática aquilo que Deus te chamou, o teu propósito, elas estão lá esperando. Porque é só através da tua vida que elas vão ser alcançadas. E isso leva tempo. Então, esse é o projeto de Deus. Em robusta velhice. Ou seja, não um velho, caquético, cheio de doença. Não, esse não é o projeto de Deus. Robusta velhice quer dizer o quê? Com força, com vigor, com energia. Tá? A seu tempo. Não é o que a gente observa muitas vezes. Infelizmente, pastor jovem, morreu de infarto. Queridos, isso não é a vontade de Deus. Um pastor jovem morrer de infarto, ou seja, qualquer outra pessoa morrer antes do tempo, não é a vontade de Deus. Pode passar? O que diz lá em Josué? E já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda. Hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate. Tanto para sair a ele, como para voltar. Então, uma coisa é a pessoa se enlouquecer. Não, eu vou para aquele combate, eu vou porque eu tenho coragem. Uma coisa é ter coragem. Outra coisa é ir para o combate e voltar dele. O que era combate naquela época, pastor? Era guerra. Era guerra, de espada. Tinha que ter força, tinha que ter vigor. Então, esse é o projeto de Deus. Então, se Josué não tivesse cuidado da sua saúde da maneira correta naquela época, ele não teria esse vigor para sair para o combate e chegar, ou seja, cumprir aquilo que Deus chamou ele para fazer. Pode passar. Então, o que acontece hoje? O que quer dizer esse gráfico? Que as pessoas estão envelhecendo mais, é aquela segunda curva lá, só que estão passando aquele círculo, aquela bola, serve para demonstrar o período que as pessoas estão doentes. Então as pessoas estão vivendo mais 20, 30, 40 anos, mas infelizmente muito mais doentes, tomando medicamentos para doenças crônicas, hipertensão, diabetes, doenças autoimunes, sem qualidade de vida,
dependendo de outras pessoas. Então, além de não ajudar, ela se torna dependente. Isso é em todos os lugares, inclusive na igreja. A gente vê pessoas que infelizmente estão dependentes, porque não tiveram esse despertar. Então, o projeto de Deus é que a gente viva mais com qualidade. É possível? É possível. A gente pode viver e a cada ano a nossa saúde melhorar. Desde que a gente faça o básico, o simples. É o simples que funciona, queridos. Não é nada difícil, não é nada complexo como muitas vezes os profissionais querem que a gente entenda que é e não é. Inclusive, Deus colocou no meu coração de escrever um livro que está sendo escrito, pelo menos a estrutura dele, que se chama Terapias de Deus. Deus me chamou para escrever esse livro. Por quê? Para quebrar essa objeção das pessoas e da igreja principalmente, de que é muito difícil. É difícil eu ter uma alimentação adequada, é difícil eu fazer uma suplementação, é difícil eu ter saúde. E não é. É extremamente simples. E por que terapias de Deus? Tem a ver com o caráter de Deus. Deus é bondoso, Deus é justo, Deus é amoroso. Então Deus já nos dotou de diversas terapias, diversas coisas que a gente está disponível, que muitas vezes não precisa de recurso, não precisa de dinheiro. Tem coisas que a gente pode fazer que melhoram a saúde. Isso a ciência mostra. Vou dar um exemplo. Pegar sol. Ficar no sol, no horário do meio-dia, 10, 15 minutos, quanto que você vai gastar? Quanto que é essa consulta? Quanto que você paga ali? É 100, 200, 500 reais? Você não paga nada. Foi Deus que criou o sol e Deus criou um hormônio chamado vitamina D. E é somente a vitamina D, eu vou dar um exemplo do que ela faz. Vou ver o horário aqui para não me perder. Quanto tempo ainda? Vamos lá, tá concluindo. Vou dar um exemplo da vitamina D. Lembra que eu falei sobre doença? Então, a doença, todo mundo acha que doença é genética. Isso é uma outra crença errada. A doença não é genética. Ah, o meu pai teve tal doença, a minha mãe teve tal doença, quer dizer que eu vou ter essa doença. Isso é do maligno. Não procede da parte de Deus. Se você tem aquela genética, dos seus pais, dos seus avós, não necessariamente você vai desenvolver aquela genética. Do que vai depender? Da sua epigenética. Então, quando fizeram o projeto Genoma, a certeza que os pesquisadores tinham que não, as doenças são genéticas. Mas qual a conclusão que se chegou? Não são. Então, as doenças são epigenéticas. O que quer dizer? Esses genes que você herdou dos seus pais, ele pode ser ligado ou desligado. Então, aquela doença, ela pode se manifestar, mas não é obrigatoriamente ela vai se manifestar. Um dos fatores que vai depender, uma coisa que todo mundo fala que é boba, uma vitamina. Uma vitaminazinha ali. Vitamina D, ela desliga ou liga os teus genes sobre doença. Olha que interessante. Então, eu diria assim, se teus filhos, vamos pegar teus filhos, tiverem um nível de vitamina D excelente, que é acima de 60, entre 60 e 100, dificilmente teus filhos vão adoecer. Só por esse fator. E como é que melhora isso? Pegando sol. Lógico, esse sol aqui mais para o sul, para a região sul, infelizmente nós não somos muito privilegiados. Por quê? O UVB, que é um dos raios ultravioletas, é o que proporciona a produção da vitamina D, quando se incide na pele. Só que o UVB, quanto mais para a região sul, se pegar o globo, tem a região ali do Equador, né? Quanto mais para baixo, mais o UVB é mais fraco. Então, infelizmente, aqui a gente tem o UVB fraco. Quer dizer que a gente está condenado? Não. Hoje, graças a Deus, a gente tem suplementação. Então, só dando esse exemplo, vocês já entenderam que é fundamental suplementar. Vitamina D, magnésio, ômega 3, vitamina C,
dentre outras vitaminas. Tá? São importantes a gente suplementar. Então, resumo do livro. Eu citei uma terapia, que você não gasta nada e absurdamente a sua saúde vai melhorar. Somente suplementando vitamina D. Quem mora no Nordeste, pegando sol. Pode passar. Aqui eu só trouxe o exemplo de... Porque muitas vezes o ministro, né? Eu estou quebrando uma objeção dos ministros. Mas eu sou um pastor, eu sou muito atribulado, eu tenho que estar pregando, eu tenho que estar orando, eu tenho que estar visitando. Esse aqui é um dos maiores evangelistas do mundo. Todd White. Evangelista de rua. Está aqui treinando. Cuidando do templo, cuidando do corpo. Pode passar? Não sei se o louvor pode subir. Pra gente... Então vamos uma questão importante. O que vocês acham? Não cuidar do corpo é pecado? Diante de tudo que vocês ouviram, se é a vontade de Deus que a gente cuide da nossa saúde, cuide do nosso corpo, porque nós temos um propósito a cumprir, nós temos um chamado. E queridos, Deus pode enviar anjos para fazer o nosso trabalho. É a vontade de Deus? Não é. Por quê? Uma coisa que muitos de vocês não se atentam, vocês já são salvos. Nós já temos hoje, a partir de que você aceitou a Cristo, eu reconheço que Cristo é o meu Salvador, que Ele morreu por mim, eu reconheço que eu era um pecador, que eu era falho, e que Cristo me salvou. E hoje, Ele é o meu Senhor. Ali começa a tua vida eterna. Porém, querido, nós sabemos que nós vamos viver eternamente com Deus. Mas esse processo aqui na Terra, muitas vezes as pessoas não têm consciência do porquê. Por que a gente tem que cumprir um propósito aqui? Queridos, nós estamos em treinamento. Vocês nunca ouviram sobre isso? Nós estamos em treinamento aqui na Terra. Aqui começou a nossa vida eterna. Então já começa algo específico que Deus vai te treinar. Vai treinar o quê? O teu caráter. Deus não está interessado naquilo que tu faz ou deixa de fazer, aonde tu vai. Deus quer moldar o teu caráter, que é o teu coração. Deus quer que tu desenvolva o fruto do Espírito. Através do teu propósito, isso fica mais fácil. Porque, queridos, tem muitas coisas que a gente pode ser bem-sucedido. Mas aquilo que Deus te chamou, Ele te conhece. Ele sabe do teu caráter antes de você nascer. Ele te formou. Então Ele colocou dentro de ti essa questão específica. Que você vai ser pleno. Tudo vai fluir. Então, querido, já começa agora. Você está sendo treinado. Então você precisa ter saúde, precisa desse tempo para que Deus vai precisar lá no futuro. Como é que vai ser depois, no futuro? O que eu vou fazer? Não importa. Fé é assim, é um passo de cada vez. É crescimento diário. Então, queridos, Deus, Ele não quer que a gente continue errando. E sim, olha o que a palavra diz. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário de Deus, santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Queridos, isso vale para pecado sexual? Óbvio que sim, é óbvio que sim. Agora está falando também da saúde. Porque o que é pior? A pessoa cair no pecado ou a pessoa morrer? A pessoa morrer. E pode morrer. E essa morte poderia ter sido abreviada. Ela poderia ter sido evitada. Não é abreviada. Por que fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Glorificai a Deus em todas as áreas. Inclusive cuidando da nossa saúde. Pode passar? O que diz lá em Gálatas? Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices e glutonarias. Ah, mas quer dizer que se eu exagerar um dia lá, comer uma pizza ou chegar na churrascaria,
quase desmaiar de tanto comer é pecado? É a tua vida, é a tua conduta. Então, pecado, o que é o pecador? O cara vive na prática do pecado, ele não tem a consciência de que aquilo é errado. E, infelizmente, muitos de nós não temos a consciência de que comer errado todos os dias é pecado, é errado. Isso vai nos trazer consequências. Pode passar. O que diz em Romanos 14? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Volto a dizer, isso não é por acaso que está na palavra. Por que Deus faria essa comparação, esse paralelo? Se não fosse algo extremamente importante, não estaria dessa forma. Então, o reino de Deus não é comida nem bebida. Não é satisfazer a nossa carne e nossos prazeres de diversas maneiras, inclusive na comida. Então, eu vejo muita condenação, por exemplo, em relação ao álcool, né? Vai tomar uma bebida alcoólica, vai tomar uma taça de vinho, mas, querido, a comida embriaga tanto ou quanto mais quanto uma bebida alcoólica. Não que as duas coisas sejam boas, não, as duas são erradas, as duas vão trazer dano. Mas eu quero me referir na questão da consciência. A pessoa está ali comendo, está se empanturrando, ela está se embriagando para fugir da sua realidade na comida. Ela está descontando na comida. E isso vai trazer dano. Isso é errado. Então, para finalizar, o que diz lá em Mateus 19? E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Pode passar. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Então eu tenho certeza, eu tenho convicção de que alguns de vocês estão tristes. Mas o doutor falou assim de maneira tão grosseira, de maneira tão direta. Então, querido, essa tristeza é sinal que precisa ser mudado, que tem algo que precisa ser deixado. Então, qual a pergunta? Pode passar? Que eu faço para vocês. Você quer ser semelhante a este jovem rico? Você não vai abrir mão dos seus desejos, das suas vontades, dos seus hábitos para herdar o reino de Deus? Querido, o reino de Deus é agora, já iniciou. Nós vivemos pelo reino, para o reino. Então as realidades do reino servem para todas as áreas. Então, querido, infelizmente você vai ter que deixar. Se você quer desfrutar de saúde, você vai ter que deixar os seus desejos, deixar aquilo que você gosta, deixar a sua cultura. Mas a minha mãe se alimentava assim, todo mundo se alimenta assim. Mas eu penso que é dessa forma. Não interessa o que você pensa. Você vai ter que deixar. Se você realmente quer desfrutar de saúde. Então eu tenho certeza aqui que tem pessoas que estão com algumas enfermidades. E a partir de hoje essa realidade vai mudar. Porque hoje você entendeu que a sua realidade espiritual é de saúde. E hoje você vai iniciar a sua caminhada de saúde. Então vai unir aquilo que Deus já fez com aquilo que você vai fazer para desfrutar. Então o que diz lá em 1 Coríntios? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas
me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então não deixa a comida, não deixa a preguiça te dominar. Não deixa nada te dominar, para você desfrutar de saúde. E para finalizar, aqui Atos. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Então, Deus não leva o tempo da ignorância. Então, muitos estão aqui pensando, mas eu estou condenado. Então, não, querido, você não tinha consciência. Hoje, você já tem consciência de que você precisa cuidar do seu corpo, precisa cuidar da sua saúde da maneira correta. Então, vamos lá. Quem está aqui disposto a mudar os seus hábitos para desfrutar da cura e da saúde divina? Glória a Deus. Glória a Deus. O que diz lá em Marcos? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Então a gente vai fazer isso hoje. E qualquer um que estiver aqui pode ser curado. Deus vai curar todos? Querido, Deus trabalha com a verdade. A vontade de Deus é que todos sejam curados, todos andem em saúde. Deus pode fazer milagres aqui? Pode. Milagre é aquilo que a gente não pode. Então, vocês já entenderam que para ter saúde tem muitas coisas que a gente pode fazer. E às vezes pode ser esse o teu milagre. Ter vindo aqui, ter escutado essa palavra e colocar em prática, vai ser o teu milagre. Mas Deus pode agir com o sobrenatural? Com certeza. E nós cremos nisso.